Bem, pessoal, a gente está preparando para vocês uma série de vídeos para tentar acompanhar a velocidade com que as informações mudam ou são atualizadas em relação à pandemia do coronavírus. Bem, amigos, naturalmente, por ser uma infecção viral respiratória, a transmissão por gotícula, a transmissão por a gente contaminar nossas mãos com essas gotículas e colocar a mão no olho, colocar a mão na boca, mão em mucosas em geral. A gente sabe que a nossa pele ela é impermeável a essa penetração, mas as mucosas não. Então, essa seria a principal forma de transmissão. Ou por gotículas chegando nas nossas mucosas, na nossa via aérea, ou pela própria colocação da mão contaminada. Uma novidade desse vírus é que, diferentemente dos outros vírus que a gente tinha de infecção respiratória, ele consegue durar dias no meio ambiente. Então, imagina que agora, diferentemente das outras infecções, né, é uma peculiaridade do Covid-19, imagina que eu estou infectado, que eu estou sintomático, cocei o nariz e coloquei a mão aqui na mesa. E por acaso alguém veio aqui, passou a mão na mesa e coçou o olho. Pronto. Isso antigamente acontecia só com as gotículas, enquanto tinham gotículas em cima da mesa, né? Aqui agora não. Eu por acaso coloco aqui, eu espirro, a gotícula seca e o vírus continua, ele sobrevive nas superfícies por vários dias. Então daqui a 2, 3 dias é possível que alguém coloque a mão na mesa, coloque a mão no olho, ou coce o nariz, ou a mão na boca, que seja, e essa pessoa pode sim ter o risco de ser contaminada. Esse é o grande problema, essa é a grande característica, dentre outras, né, que tornam o Covid tão infectante. Se vocês quiserem saber o tempo médio de vida do vírus em cada superfície, isso tem uma relação no plástico, no vidro, no alumínio, na madeira. Mas honestamente, pessoal, eu não acho que isso seja uma coisa para quem está na linha de frente tão relevante assim. Porque as pessoas colocam a mão na mesa, no computador que é de metal, no papel, e não tem como saber. Então, a título de pesquisa, esse dado existe, da média de vida do vírus nas superfícies. Mas para a gente estar na linha de frente, que não está na pesquisa, eu acho que isso não é uma coisa para a gente atentar. Tem coisas mais importantes. A gente sabe como médico que os sintomas de uma infecção viral respiratória são inúmeros. Mas é claro que os mais comuns, e é claro que as organizações de saúde, né, a OMS, o Ministério da Saúde, foca no que é mais comum. Então, a gente vai falar de coriza, vai falar inicialmente de tosse seca, que é o protótipo da infecção viral respiratória, né? Lembrar que a tosse produtiva é mais comum em casos de pneumonia, com catarro, com secreção respiratória baixa, mas não é que não possa acontecer. O mais comum, o que a gente tem que ficar atento é a tosse seca. Mas assim como o vírus, a infecção respiratória, ela pode complicar com pneumonia, ela pode causar SARA, é possível que tenha sim secreção respiratória. Vai falar de coceira no nariz, pode ter dor no corpo, tá? Sintomas virais. Agora, a gente teve um relato de caso de manifestações neurológicas do vírus. Isso é uma atualização de ontem para hoje, com ressonância mostrando que teve ali encefalite viral pelo Covid-19. Então, isso é uma coisa que de maneira nenhuma a gente tem que fazer um alarde, mas a gente, como médico, sabe que qualquer vírus pode causar infecção neurológica. Então, fica que além dos sintomas comuns, a gente tem que ficar atento também, porque já tem evidências de complicações neurológicas, como encefalite, e é possível que tenham outros relatos acontecendo aí. A gente sabe que os sintomáticos são as pessoas que têm risco de transmitir. Eu só queria deixar para vocês uma ponderação. O sintoma, ele é subjetivo, é a percepção do paciente. Então, se eu não perceber, porque eu tenho o hábito já meu de coçar o nariz, ou porque é um hábito psicológico, né, um maneirismo meu, ou porque eu tenho rinite alérgica e eu estou sempre coçando o nariz, porque eu estou sempre, né, com crise, ou estou subtratado dessa rinite alérgica, para mim, coçar o nariz não vai ser um sintoma. Então, isso é um ponto muito positivo. Por isso que a gente reforça que as pessoas deveriam estar sempre cuidando da higiene das mãos, tentando ficar mais em casa nesse momento, porque ela pode sim ser sintomática e não ter percebido isso ainda. Ou seja, ela já tem risco de transmitir para as outras pessoas e ela ainda nem se deu conta, tá? Então isso é importante tanto para a população leiga quanto para nós médicos.
que já podemos sim ser sintomáticos e não termos nos dado conta ainda. Ou seja, a gente vai estar transmitindo o vírus antes de perceber que nós já estamos sintomáticos. A gente tem uma tabelinha circulando aí, super bem feitinha, da comparação dos sintomas entre coronavírus, o resfriado comum e a gripe propriamente dita. Essa tabela ela é muito bem intencionada, ela é muito bem feitinha, com base na incidência dos sintomas de cada uma dessas entidades, né? O Ministério da Saúde está divulgando um trabalho muito bem feito. Eu só queria tentar, para você que está na linha de frente, para você ler a tabelinha, para o seu conhecimento, ele é muito importante, mas que na prática o vírus ele pode dar uma série de sintomas e isso vai naturalmente mesclar, isso vai ficar um pouco bagunçado na prática. É importante você saber porque a informação ela é de muita qualidade, mas na prática, se a febre é mais comum em um ou em outro, o cansaço mais em um ou em outro, estou olhando aqui agora na minha frente, os espirros, se é mais comum, a dor de garganta, tudo pode acontecer. Então você não vai poder usar isso como um critério de liberação dos pacientes. Isso tem que ficar muito claro para vocês. A orientação para lavar as mãos é até o cotovelo. Por quê? A gente, por mais que evite de colocar a palma da mão, que com certeza tem o maior risco de infecção, né? De contaminação, melhor dizendo, por conta do nosso contato com as superfícies, eu posso com o punho, eu posso com o antebraço, tá coçando o olho, a boca e também tá me auto-inoculando o vírus. Então a orientação é a gente estender a lavagem das mãos até o cotovelo. Imagina que eu estou no metrô ou que eu estou no ônibus. Eu naturalmente vou colocar a mão em partes, né, do transporte em que boa parte daquela população já colocou a mão, estando sintomático ou não, não tem como eu saber. Entrei no meu transporte, cheguei no meu local de trabalho, ou seja, passei de uma área comum para uma área onde eu vou me estabelecer, eu tenho que, nesse momento, higienizar a minha mão, tá? Com álcool gel. Se eu puder, no ambiente de trabalho, naturalmente, ter uma pia para lavar a mão até o cotovelo seria o ideal, mas se eu não tiver, o álcool gel a 70%, importante frisar, esse 70%, estaria ok. Então você pegou seu metrô, pegou o dinheiro, deu pro trocador, passou na roleta do metrô, o que for, você sentou, passa a mão, passa o álcool gel, higieniza até o cotovelo e é o que a gente consegue fazer nesse momento. Como a nossa mão é o que está em contato com tudo, na hora da gente espirrar, a pior coisa a ser feita é espirrar na mão. Então a gente vai espirrar aqui, ó, no cotovelo, né? O nome mais correto para o médico seria a fossa antecubital. A gente pode espirrar para dentro da camisa, com a camisa de malha, eu posso puxar a camisa, entendendo que, de certa forma, a minha fossa antecubital, o meu cotovelo para o leigo, vai também estar em contato esbarrando com as pessoas. E a face interna da minha camisa, o meu peito, a minha barriga, não. Então também seria uma outra possibilidade. É como se a camisa servisse de máscara, né? Metaforicamente falando. Bem, vamos supor que eu não resista e eu tenho que coçar o olho. Se você tiver a frieza de lavar a mão ou passar o álcool gel antes de coçar, bacana. Mas o mais importante é você evitar a qualquer custo. Então tenta manter a sua mão ocupada, se você tem esse vício, com uma bolinha, com um brinquedinho seu já previamente higienizado, naturalmente. Tenta manter a mão ocupada. No seu trabalho, se você for um cara que trabalhe com as mãos, tenta sempre manter a caneta na mão ou alguma coisa para a gente tentar lembrar ou pelo menos dificultar essa passagem de mão nas mucosas. A gente está aqui agora gravando o vídeo pela manhã e o ideal seria que nós todos ficássemos com a barba feita, né? Então minha barba ainda está um pouquinho pequena, né? O ideal seria que eu tivesse com a barba completamente feita, mas isso é questão de tempo, né? Naturalmente está aqui gravando de manhã para poder atualizar o mais rápido possível para vocês. Mas se todo mundo puder ficar com a barba feita, por o vírus ficar impregnado perto das mucosas, a secreção nasal, a boca, e ele durar nas superfícies, ele pode ficar entranhado nos fios da barba. E a gente está aí com a barba passando na mão, não necessariamente na boca, e disseminando, ou melhor dizendo, dificultando esse controle. Então fica a orientação para que todo mundo tente andar de barba feitinha.
Bem, pessoal, a transmissão é por gotículas. Então, enquanto estou falando aqui, é possível que tenham gotículas sendo expelidas. O espirro, idem, né? Como a gente tem um potencial de, no nosso espirro, chegar até 1,5 m, o ideal é que a gente ficasse a 2 metros de distância. O que são 2 metros de distância? São 2 braços nossos, grosseiramente. Então, um braço meu, mais outro braço. Se você tivesse a 2 metros de distância e eu estivesse falando, espirrando, tossindo, em tese você estaria minimamente protegido. Nós somos um animal social, a gente está sempre se cumprimentando, ainda mais a gente aqui no Brasil, né, um povo latino que adora se abraçar, apertar a mão. A gente tem visto na internet aí, é bastante válido, na verdade, cumprimento com o cotovelo, o cumprimento com aceno de cabeça, o cumprimento com o pé, né, igual a gente vê alguns vídeos aí acontecendo. Tudo isso para a gente não perder o básico. Nós somos humanos, a gente vai sempre ter um contato, é da nossa cultura, é do nosso instinto, mas que sejam contatos pelo menos com partes que não sejam tão óbvias a contaminação ou que pelo menos não favoreçam a contaminação de um para o outro. Então, quanto menos contato físico, quanto mais você puder evitar o contato físico, melhor. Como a gente sabe que superfícies, né, os objetos, eles podem ser suporte, podem ter vírus vários dias, 3, 4, 5, 6 dias às vezes, dependendo da superfície. A gente tem que estar sempre mantendo a nossa casa limpa, as áreas comuns onde a gente convive, no trabalho, seja em casa ou no trabalho mesmo, home office ou na empresa da gente, sempre limpinho. Então tem uma rotina de limpeza, com álcool 70, com álcool gel, com água e sabão, enfim, o que for. Evitar aglomeração é importante por vários motivos. Diminui o seu risco de se infectar e ter a doença, diminui o risco de você se infectar, eventualmente você até nem vai ficar grave ou até nem vai apresentar sintomas, mas você pode estar passando isso para uma outra pessoa, para uma pessoa de um grupo de risco maior. A gente vai comentar mais para frente, idosos, pessoas imunossuprimidas, com comorbidades. Então isso é importante. E tem um terceiro motivo para você tentar ficar mais em casa, mais restrito ali ao básico que você precisa fazer, evitar ao máximo aglomerações e contato com áreas públicas, por um outro motivo. Pensa que o hospital tem um número de leitos restrito. Imagina que o potencial do vírus de contaminação é muito alto. Se todo mundo estiver infectado e uma parcela desses infectados a gente sabe que fica grave e precisa de hospital, se todo mundo se infectar ao mesmo tempo, o percentual de pessoas graves vai ser um número com um montante maior. E o hospital ou os hospitais não tem como absorver todo mundo ao mesmo tempo, porque o número de leitos é fixo e já está no limite. Então, quando a gente fica mais em casa, mais restrito, além do que a gente já comentou aqui, a gente está dando uma oportunidade do hospital, dos leitos do hospital, a atenderem pessoas em momentos diferentes. Então, tem um número de X de pessoas hoje, um número X de pessoas que estão no hospital na semana que vem, um número X de pessoas que estão no hospital daqui a 2 ou 3 semanas, e não um número 4X de pessoas precisando de internação hoje ou nessa semana. O hospital não consegue absorver, então você consegue levar essas internações em momentos diferentes, facilitando um bom acesso à internação, a cuidados médicos. Bem, pessoal, e orientação pessoal. Vamos supor que você se infecte. A sua resposta imunológica é o que vai determinar se você vai ser um cara assintomático, se você vai ter sintomas, se os sintomas vão ser graves, se você vai ficar muito grave, vai precisar de internação em CTI, ventilação mecânica e tudo mais. Então, o que você tem para fazer é tentar dar o melhor substrato possível, as melhores condições para a sua imunidade ser boa. E as melhores condições possíveis é de conhecimento comum. A gente só vai estar aqui para reforçar, né? Aquela coisa de dormir bem, ter uma alimentação, dormir bem, ter uma alimentação saudável, manter, a gente sabe, né, que um suporte vitamínico, a vitamina C ela é importante para a imunidade. Então, se você quiser tomar naturalmente da fruta, ótimo, ideal. Se você não tem o hábito, ou a fruta é difícil atingir um nível básico diário de vitamina C, toma uma suplementaçãozinha. Eu não vou aqui falar a dose para vocês porque isso é muito questionável, né? A dose necessária, mas toma um suporte básico, olha na bula do complemento vitamínico que você está usando para suplementar e mantém. A gente sabe que a vitamina C é importante para isso, tá? O mais importante aqui
Essas são as medidas gerais. É dormir bem, se alimentar bem, ter nutrientes para o nosso sistema imune estar funcionando adequadamente, manter uma atividade física basal, nada demais, nada que precise ser em grupo, justamente pela questão da contaminação, mas que você possa manter o seu sistema cardiovascular saudável, tá? O seu corpo se movimentando. Isso também é importante para a imunidade. Se você tiver sintomático, tá? Coriza, tossindo, espirrando, sintomático, seja qual for, geralmente das vias respiratórias, naturalmente, você, portador desses sintomas, vai colocar máscara, tá certo? Se você é uma pessoa saudável, você vai colocar máscara quando você estiver em contato, estiver cuidando, é um familiar seu, é um colega seu de trabalho que está próximo a você, você deve, mesmo assintomático, saudável, rígido, usar máscara. Bem, essa máscara que a gente está citando aqui até agora, máscara cirúrgica, simples, máscara de procedimento. Essa máscara a gente vê boa parte da população usando em aeroporto, quando está assintomático, essa máscara mais simplesinha. Importante ressaltar que a máscara por si só, sozinha, não é eficaz. Importante que vocês lavem a mão. Por quê? A máscara também é uma superfície. Então você, ao colocar a máscara, mexer na máscara, você está infectando a sua mão. Se você mexer no olho, a mesma coisa. Então botei a máscara, isso não me exime de ficar higienizando a minha mão periodicamente. O ideal é que essa máscara seja descartável, né? Porque ela é descartável, a gente sabe disso. Por que eu estou falando idealmente? Porque isso é o que o Ministério da Saúde fala, mas se você tem um familiar seu que não tem acesso a essas máscaras, ou se você não tem acesso a essas máscaras, você percebe no que você possui, que você só tem máscara para um dia, uma máscara para 2 dias, não tem como você desperdiçar. Então isso é muito importante. As orientações são orientações que o Ministério da Saúde olhou para a realidade e está tentando fazer o melhor possível. Mas cada um sabe da disponibilidade dos recursos, de equipamentos e da acessibilidade a esses equipamentos que possui. Bem, eu preciso usar a máscara N95? Aquela máscara que tem proteção contra aerosol? Bem, segundo a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde, que, portanto, acatou as orientações da OMS, só vai usar a máscara N95 quem for profissional de saúde que lide com equipamentos ou procedimentos que gerem aerosol. Então, vamos supor que a gente colocou um paciente para fazer VNI ou colocou o paciente para fazer oxigenação de alto fluxo. A gente deve evitar ao máximo colocar esses pacientes nesses equipamentos. Mas são sabidamente equipamentos, juntamente com a nebulização, né, que tem o potencial de gerar aerosol. O que é o aerosol? É essa disseminação, não por gotículas, mas com partículas suspensas. E aí, se são partículas suspensas, a máscara cirúrgica não teria a capacidade de filtrar esse aerosol. Como esses procedimentos, eles são procedimentos, no geral, hospitalares, né? A gente, só profissional de saúde, que vai usar. Porque, em tese, esse paciente já estaria num leito de isolamento, tá certo? Então, só para profissional de saúde que vai lidar nessas circunstâncias em que é possível a geração de aerosol. Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a N95 e a geração de aerosol. Olha, eu sou leigo, eu sou paciente, eu não sou profissional de saúde e eu tenho disponibilidade N95. Olha, a princípio não era para você ter disponibilidade a isso, né? Porque a gente sabe que tem pouca máscara N95 para a população médica em geral, para os prestadores de serviço de saúde. A gente não deve orientar a população a ter N95, não faz sentido. Pela Organização de Saúde Mundial, a OMS, pelo Ministério da Saúde, isso está errado, tá certo? Então, poxa, mas algumas imagens lá da China, do começo da pandemia, mostrava as pessoas na rua com N95. Olha, isso não é a Organização Mundial de Saúde que orientou, a orientação formal é de apenas nessas circunstâncias de geração de aerosol. Essas imagens de fato correram o mundo, ela tem até um substrato que a gente consegue entender,
Imagina, se o vírus dura dias em cima dessa mesa e a gente tem porventura aqui um vento, uma limpeza, eventualmente gerando uma poeira, uma suspensão de ar, é possível? É possível. A gente, entendendo os mecanismos, consegue entender o racional de que isso é possível, mas isso não é uma orientação do Ministério da Saúde. Lembrar que os profissionais de saúde pensam em disponibilidade de equipamento, pensam no que é melhor para a população. E se a gente for gerar uma corrida para a máscara N95, a gente vai estar, primeiro, sendo errado, segundo, descumprindo uma determinação do Ministério da Saúde, terceiro, da OMS, e não tem por que fazer isso, porque nem se tem trabalhos comprovando isso. Então, os trabalhos, as evidências são para geração de aerosol. Então, só para vocês poderem entender, porque algumas imagens circulam aí com a N95, mas que a gente, em tese, não teria evidências para indicar esse uso de N95 fora das situações de geração de aerosol. Bem, amigos, quando o assunto é viagem, já que a gente está evitando aglomeração, vamos evitar ônibus, avião, até porque não faz sentido se a viagem não for muito importante, urgente, obrigatória, não tem por que fazer turismo, né? O mundo inteiro está passando por isso. Os pontos turísticos estão fechados. Em alguns países, a gente não está tendo leito de hospital para absorver essas pessoas. Em alguns países, eles colocaram a proibição das pessoas andarem na rua, a não ser por coisas muito essenciais, né? Acesso à saúde e outras atividades básicas do ser humano. Então, não tem por que você sair do nosso país para viajar. Imagina o sentido oposto, em que você está voltando de viagem. Imagina que você está voltando de viagem. Mesmo assintomático, a orientação é que você fique pelo menos 7 dias em casa. Bem, então você não vai trabalhar por pelo menos 7 dias, mesmo assintomático. Se surgir algum sintoma, você vai buscar atendimento, vai ligar para o telefone que o Ministério da Saúde deixou como referência, né? O 136, e naturalmente vai tentar buscar o melhor tratamento para os sintomas ou para a gravidade ou para o que você estiver tendo naquele momento. Em relação à vacina, existe um esforço mundial para a gente conseguir alcançar a vacina, né, para o Covid-19. A gente não tem ainda a vacina para isso, não dá para saber a previsão se a gente vai conseguir com certeza ou em quanto tempo essa vacina vai sair. A elaboração de vacinas ela é muito complexa, né, a gente sabe disso, mas fato é que a vacina contra a gripe não te protege contra o Covid-19. Mas se você tem a sua vacinação contra a gripe em dia, você, em tese, tem menos risco de ter complicações, de ter uma outra doença, de você ter esses processos simultaneamente. Então, de certa forma, há um benefício da vacinação da gripe com relação à própria gripe, que por si só já seria um problema a menos para essas pessoas infectadas pelo Covid-19. Bem, pessoal, quem corre mais risco de ter adoecimento, de ter formas mais graves dessa infecção pelo Covid-19? São pessoas acima de 60 anos. E esse risco de complicação, de gravidade, melhor dizendo, ele é tão maior quanto maior é a idade, tá? Então, 60, 80 anos é um fator de complicação, um fator de gravidade, um fator de risco para a gravidade. Seria a melhor maneira de a gente colocar essa informação. Bem, outros fatores de risco para a apresentação de formas graves são doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, pacientes que são imunossuprimidos, pacientes que têm doenças pulmonares, mas sem dúvida nenhuma que doenças cardiovasculares, a idade, hipertensão e diabetes seriam aí os fatores principais. A gente vai comentar mais para frente que quanto maior o SOFA, né, ou que é um score que mede disfunção orgânica, maior o risco desse paciente evoluir mal. Mas a gente vai abordar um pouquinho mais quando a gente falar de um tratamento hospitalar, da abordagem hospitalar desse paciente, né? Não é assunto para agora. Bem, amigos, em relação às grávidas, não existe nenhum estudo, nenhum dado, evidência de que elas teriam uma evolução pior. Só lembrar que pela própria alteração da gestação hormonal, as mudanças imunológicas poderiam deixar essas pacientes, em tese, um pouquinho mais vulneráveis às infecções em geral, tá? Isso é sabido, não é específico do Covid-19. A gente passou por uma situação bastante difícil há um tempo atrás, na verdade a gente ainda passa, né?
porque a Zika ainda está aí entre a gente, aquela questão da microcefalia, né? Que as gestantes que tiveram durante a gestação a infecção pelo vírus da Zika, ela tinha um bebê e muitas vezes esse bebê nascia com microcefalia. Bem, longe de dizer que isso é uma realidade do Covid-19 ou que tem um risco disso, nada disso. Mas fica aqui um questionamento, uma ponderação, né? Se você está com o seu casal, enfim, com o seu cônjuge, preparando para ter uma gestação, um bebê, talvez seja um momento para você repensar o melhor momento ou adiar um pouquinho, esperar a gente entender um pouquinho melhor esse vírus para de fato ter dados, ter evidências de que falam que não tem nenhum risco para esse feto, para a formação desse embrião, dessa gestação. Então, para a grávida, não tem nada dizendo em especial, não tem dados. A gente sabe as alterações imunológicas que são normais da gestação, que são comuns, esperadas. E eu só deixo aqui esse apelo para a gente, se possível, programar a gestação, né? Não estou aqui entrando em nenhuma discussão religiosa, nada disso. Fica aqui, olha, na falta de dados, sempre a ponderação, o bom senso é uma ferramenta útil. Então, reflitam sobre isso, se planejem da melhor maneira possível, tanto como pessoas, quanto médicos que vão apresentar esses dados para os seus pacientes. Bem, um ponto um pouco mais positivo nisso é que as crianças são tão vulneráveis, né, em tese, quanto os adultos, mas elas raramente adoecem, raramente têm as formas graves, né? Então, se a gente for olhar a mortalidade no mundo, na faixa etária das crianças, né, dos mais jovens, ela tende a zero, tá? Só que é um zero estatístico, né? A gente sabe disso. Então, é claro que no mundo, né, nesse espaço amostral, devem ter tido crianças que eventualmente faleceram. Eu, particularmente, não soube de nenhum relato de caso, mas entendendo que é uma pandemia mundial, né, e que às vezes o acesso a este registro é um acesso difícil em alguns países e tudo. Bem, então, não sei se teve o registro adequado de algum caso em alguns países e tudo, mas fato é que a mortalidade é zero, tá? Mas é um zero estatístico. Então, a gente tem sim que ter preocupação com essas crianças. É raro delas ficarem doentes, terem forma graves, mas fica a preocupação para mantê-las também mais restritas ao domicílio, evitar aglomeração, até porque a criança tem um fator agravante. Ela não é muito consciente do próprio corpo, ela às vezes é muito pequenininha, não consegue entender a orientação de evitar colocar a mão no olho, na boca, né, de espirrar ou tossir no cotovelo. Então, ela seria um fator facilitador da propagação desse vírus, né? Então, a gente tem que ter preocupação tanto por elas como um ser humano comum, nada de diferente, mas também por elas sim serem pessoas que é mais difícil de controlar essas medidas de higiene básicas, né, para a contenção do Covid-19. Uma pergunta comum que as pessoas fazem para nós médicos, olha, e no meu trabalho, como é que eu vou lidar com isso? Eu não devo ir? Eu vou tomar alguma medida especial no trabalho? Bem, vamos ver aqui agora o que tem de formal pelo Ministério da Saúde até o momento. E eu friso muito isso porque as coisas estão mudando muito rapidamente. Bem, o que é formal então? No seu local de trabalho, você tem que ter a disponibilidade para você lavar a mão com frequência. Então, água e sabão, que é o básico, próximo a você, um recipiente com álcool gel, se esse banheiro, se essa pia tiver de um local de um pouquinho mais difícil acesso, você ter condições de higienizar a sua mesa ou o seu espaço, tá? Você vai evitar de ficar entrando em contato com as outras pessoas, a gente já comentou aqui nos vídeos. Esse local, ele deveria aumentar a frequência de limpeza desse ambiente, né? Então, se tem uma equipe de limpeza, ela deveria passar mais vezes ali limpando o chão, as mesas e tudo, né? Deixando o ambiente sempre o mais limpinho possível, né? Porque o vírus dura na superfície por dias. Esse trabalho, aí cada empresa, cada trabalho, cada profissão vai ter uma dinâmica, mas o que puder ser feito em home office deve ser estimulado, porque a gente não quer nem que essas empresas quebrem, né, naturalmente, porque senão a gente vai ter aumento de desemprego, aumento de pessoas passando fome, aumento de problemas sociais, de violência e tudo, mas a gente tem que ter condições básicas para isso. Então, se você puder favorecer alguns períodos em home office,
bacana. Se você puder favorecer reuniões com poucas pessoas, com pessoas distantes umas das outras, ou que faça reunião por videoconferência, é uma boa prática. Evitar que as pessoas fiquem muito próximas umas das outras e que elas fiquem todas no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então você tem uma equipe de 10 pessoas, olha, o período X, a hora tal é daquela dupla ou daquela pessoa, o período mais à tarde é de uma outra equipe ou de um pequeno grupo, tentando com que esses recursos físicos sejam utilizados pelo menor número de pessoas em convívio naquele momento. E é claro, né, que se tiver alguém com sintomas, alguém adoecido, essa pessoa deve ficar em casa, tá? Para evitar, seja Covid-19, seja outra infecção, passar para essas pessoas nesse momento em que a gente não quer que Covid se espalhe, não quer que quem por acaso venha apresentar sintomas de Covid-19, né, da infecção do coronavírus, tenha outra doença associada. Então, é muito bom senso, né? É uma recomendação do Ministério da Saúde, mas é muito intuitivo. Bem, esse profissional vai trazer um atestado e você vai facilitar naturalmente essa entrega, para que ele não venha na sua empresa trazer o atestado e nesse momento que ele contamine o restante da equipe que está saudável. Bem, agora a gente vai abordar perguntas comuns que as pessoas podem fazer para a gente, médicos, né? As necessidades básicas que as pessoas precisam nesse período ainda de transporte público, de animal de estimação, dessas coisas mais comuns do dia a dia das pessoas. Como é que eu faço para me transportar para o transporte público, ônibus, metrô? Como é que eu lido em relação a isso? A orientação mais formal seria você evitar horário de pico, você manter uma distância mínima entre as pessoas, ainda que aparentemente saudáveis, você manter uma distância de pelo menos 2 metros de pessoas que você perceba que estejam espirrando, com coriza, tossindo. Isso é meio que o motivo pelo qual você deve evitar o horário de pico. Porque se o metrô ou o ônibus está lotado, isso é praticamente impossível, tá certo? Então tem que haver uma flexibilidade aí da empresa, do funcionário para tentar otimizar isso, porque não tem como parar tudo. Você vai redobrar os cuidados de higiene, né? Levar seu álcool gel no ônibus, no metrô. Se tiver no táxi, no Uber, idem, né? Tentar sentar ali o mais distante possível do motorista para que você e ele estejam mutuamente protegidos. Tentar andar com os vidros abertos, né? Se ele tiver sintomático, um de vocês sintomático, que coloque a máscara e que estejam sempre atentos à higienização das mãos, né? É o que dá para ser feito. Evitar ao máximo, mas e não podendo, essas são as medidas. Pessoal, não tem nenhum tratamento específico para o Covid-19 até o momento e também não tem nada que previna o Covid-19. Vitamina C não previne, vitamina D, água com limão. Infelizmente, a gente teve agora o caso de uma médica indicando soro que previne contra o coronavírus. Isso é um absurdo, tá? O que a gente sabe é que as medidas que melhoram a imunidade, dormir bem, ter um aporte basal, normal e contínuo de vitamina C e outras vitaminas, atividade física, ponto. Mas não tem nada que faça você prevenir o coronavírus até o momento. Animais de estimação transmitem o coronavírus? Não tem nenhuma evidência, tá? Nenhum trabalho, nenhum dado que aponte para isso. Mas entendendo que, assim como o meu antebraço é uma superfície, a mesa é uma superfície, é natural que o pelo de um cachorro, de um gato, de um bichinho, seja também uma superfície, tá certo? Então, como a gente não tem como ficar mantendo a higiene nessa frequência que a gente precisa ter do pelo de um cachorro e tudo, você vai colocar máscara, vai tentar evitar entrar em contato, né? São abstrações, são deduções, muito mais do que orientações propriamente dito. A gente vai precisar de mais trabalho, mais evidências para ter alguma coisa nesse sentido. Então, por hora, não tem dados que falem sobre isso. Produtos que vêm da China e outros países podem transmitir? Não. Em tese, não tem dados também que apontem para isso, não tem nenhum relato. A gente pode ficar tranquilo em relação a isso.